soberano e eterno Deus, Pai Celestial. Senhor, até aqui, Senhor, Tu tem nos ajudado, até aqui Tu tem falado conosco, até aqui Tu tem, Senhor, abençoado a Tua igreja, meu Pai. E agora que pedimos a Ti a Tua bênção, Senhor, através da palavra, através, Senhor, do Teu Filho, Tu vai falar com Ele, e Teu Espírito Santo, Senhor, use Ele como canal de bênção, para que nós possamos, nesse momento, receber de Ti o recado após o tem para conosco, Senhor. Usa Ele, meu Pai. E Deus, fala conosco, fala com a Tua igreja, faça, Senhor, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Pense em nome de Jesus. Estou muito feliz por estar aqui essa noite. Quero tributar honras e glórias ao Senhor Deus por me coroar nessa noite e dando a oportunidade de mais uma vez poder falar do amor dele. Nós temos 3 ossinhos aqui no ouvido: bigorna, estribo e martelo. O menor deles é o estribo, que mede 2,5 milímetros, que é a espessura de um palito de corpo. É o menor osso do ser humano e é justamente o osso que é encarregado de lhe fazer ouvir. E a Bíblia nos ensina: a fé vem pelo ouvir. E um dia, eu muito triste, desanimado, cheio de problema, me lembrei que eu tive uma rádio pirata em São Paulo, uma rádio evangélica. Não é de Deus porque é pirata, mas quem não é contra é a favor, embora isso não me levasse para o céu. Amém? Com ou sem contenda, o Evangelho será anunciado, mas a contenda não é de Deus. Amém? Senhor, eu preguei, eu salvei almas no Teu nome, eu expulsei, eu profetizei. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é um tipo de pecado. É aquilo que você pratica e não percebe, porque já se acostumou. É aquilo que você olha e não é de Deus. É aquilo que você escuta e não é de Deus. E ninguém entende como que Deus cura através daquele homem. E para entender mais claramente, diz no livro de Apocalipse que os filhos de Arão, os 2 sacerdotes, pegaram a brasa viva do altar de holocausto lá fora do tabernáculo, entraram dentro do tabernáculo e foram acender o incenso no incensário. E diz a Bíblia que Deus os matou ali, e Deus estava ali. Então, pastor, nós podemos entender hoje como que tem homens e mulheres que profetizam, curam em nome de Jesus, e é verdade, é Jesus, mas ele está todo errado. Curar é de Deus? Salvar em nome de Jesus é de Deus, igreja? Profetizar em nome de Jesus é de Deus? Praticar iniquidades é de Deus? Entenderam? E Satanás ama, adora que homens e mulheres dentro da igreja sejam ignorantes no que diz respeito ao conhecimento bíblico, porque assim ele é fácil de ser enganado. E ele passa 10 anos na igreja e não sabe por que ele não recebeu ainda. Ele está naquela de que é o tempo de Deus, mas Deus é o Deus do haja luz e houve luz, haja separação e houve separação. Aí Deus disse que as promessas feitas a Abrão é para a sua posteridade, não as suas posteridades, como sendo para muitas. Ou seja, se você não se emendar na presença de Deus, a bênção que Deus te prometeu, você não recebe. Recebe o seu filho. Se ele não receber, recebe o seu neto. Mais uma vez no testamento assinado, diz no livro de Gálatas: ninguém o revoga, ninguém acrescenta, ninguém tira, ninguém anula, mas passa para a posteridade. É como morre um pai e ninguém pega a herança, passa para o filho, ainda não recebeu, e vai passando assim sucessivamente. Amém, igreja? Mas eu creio que você, como eu, quer receber a sua bênção em vida e gozar daquilo que Deus tem para você. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Deus é muito bom, porque
Toda vez que eu prego, Deus fala comigo. E eu costumo dizer que mesmo que eu fosse para o inferno, eu ia pregar lá. Lá eu ia dizer que a palavra de Deus é verdadeira. Amém? E não engane essa igreja, que idade, que ancião, que degrau, que hierarquia leva para o céu. Não leva não. Quando o irmão ali me serviu água, uma forma muito elegante, é bonito, isso é raro nas igrejas hoje em dia, não é verdade? E acha-se que isso é uma coisa muito simples, mas dentro do seminário que propomos fazer aqui, com a graça de Deus, nos ensina e vamos aprender que os sacerdotes coatitas, descendentes de Coates, eles eram encarregados de carregar os móveis e utensílios. Eles eram estranhos e peregrinos, mas a provisão do sangue do Cordeiro estava à disposição deles. Então não se engane, você que limpa a igreja, você que tira a poeira, você que serve água, você que está esperando o momento certo para ser levantado, a provisão do sangue do Cordeiro está à sua disposição. Amém? Se você crê na palavra de Deus, como um dia eu comecei a dizer, eu tinha uma rádio pirata e eu colocava o testemunho do Matos Nascimento, e um dia eu, muito atordoado da minha vida, eu fui orar e falei: Senhor, eu ouvi a mensagem, o testemunho de Matos Nascimento, e eu criei. Eu agarrei para mim, Senhor. Eu quero ver o cumprimento também na minha vida. Você que já ouviu a promessa de Deus e você ainda não viu o resultado, não viu ela se concretizar na sua vida, o que você tem, por um acaso, de história para contar desse milésimo de segundo para trás? Qual é a sua história com Deus? A mulher chega, quebra o vaso de alabastro, pega um unguento caro, derrama nos pés de Jesus. Os discípulos, no caso Judas, o que seria traidor, reclamou e Jesus disse: deixai-a. Este ato será por memória dela, por todos os tempos. Tanto que estamos citando agora. Você precisa de algo para a sua memória, para daqui a pouco, quando você dobrar os seus joelhos, e você vai poder dizer: Senhor, hoje eu entrei aqui como um pecador, mas estou saindo como justo na sua presença, estou saindo como santo na tua presença. O crente hoje não consegue dizer que ele é justo, ele não consegue dizer que ele é santo, porque Satanás é acusador, e ele fica no teu ouvido sobre aquilo que você fez. Na Epístola de João 2 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e justo para livrar das injustiças. Aquilo que você diz: eu dizimo, isso não é justo. Eu pretendia falar sobre as taças, dar uma pincelada sobre o seminário que possivelmente terá aqui, mas Deus disse para Jeremias: você vai aonde eu mandar. Não é isso que Deus disse para Jeremias? Diz a Bíblia assim: e Deus esteve com Jeremias pela segunda vez, estando Jeremias encerrado, preso. Você pode estar preso, devendo, perturbado, enfermo, desesperado. Você não pode perder a fé. A sua fé tem que ser firme, convicta. Deus tem que enxergar você aquilo que é convicto, aquilo que é pleno em sua totalidade. Se alguém falar com você algo, sai de perto, não ouça. É a sua fé que vale. E Deus foi ter com Jeremias 2 vezes, estando ele encerrado, ou seja, preso. E Deus disse: você vai aonde eu mandar, e vai falar o que eu mandar. Portanto, se você pretende ser obreiro na casa de Deus, para receber tapinha nas costas, já começou errado, porque você vai agradar o homem, não a Deus. E quem sustenta a igreja não é o homem, é Deus. Quando chegarmos no seminário que vamos falar do candelabro, você vai entender melhor. Quem sustenta é a haste central, é o que representa a pessoa de Jesus. Os 7 cálices representam as igrejas, e as estrelas, as 7 estrelas que diz em Apocalipse, são os pastores. E Deus fala na palavra: se esse candelabro se apagar, se esse cálice, que é a igreja, se apagar, eu tiro essa estrela dessa igreja.
porque a igreja pertence a Deus. Amém? Então agarre nessa noite como um estribo, o menor osso, não como fêmur. Quem quer ouvir é o menor, o grande não quer ouvir. O grande diz que já sabe, ele diz que não precisa aprender, ele diz que ele já estudou. E a Bíblia diz o quê? Errais não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Não adianta ter poder, ter unção, sem ter conhecimento. O sábio adquire conhecimento, está escrito, e consolida a força. Quando você tem conhecimento, você então tem força nas suas palavras. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou direto na mensagem, porque senão não vai dar tempo. 1 Pedro 3. Com a licença do pastor, eu gostaria que a igreja permanecesse sentada, se o pastor não se importar, pela atenção que vai ser mais importante nesse momento. Eu vou ser breve, eu vou tentar ser o mais breve possível. E diz assim, 3, versículo 8. Igreja, presta atenção, por favor, em nome de Jesus. Finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei se você escolheu uma cadeira para sentar conforme a pessoa, conforme a classe, conforme o perfume do irmão. Eu não sei se você escolhe dia para ir no culto, porque dia tal é fulano de tal, e nesse dia eu não vou, eu gosto mais do dia tal. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Irmãos, vocês estão ouvindo o que eu estou lendo aqui? Vocês estão ouvindo isso? Quem é que consegue? Vamos aprender no seminário que o amor é a essência do caráter de Cristo. Por isso aprendemos que Deus é e se você não vive mais e Ele vive em você, o que você tem que ser? Ok, irmãos? E o que o amor faria agora? Não tornando mal por mal. Não tornar mal por mal é levar um tapa e virar a face. E o meu vizinho comprou algo de mim, me vendeu algo, depois pegou de volta, disse que ia me devolver, não devolveu, resumindo, me deve um dinheirão. E eu falei assim, bom, se eu não fosse convertido, eu ia pegar um pano, ia encharcar de óleo de freio, ou óleo hidráulico, ia durante a noite colocar no capô do carro dele, e de manhã ia estar tudo corroído a tinta. Mas eu não consigo. Não tem como. Então Deus falou comigo através do seu Espírito. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vós estareis livres. O dinheiro não é nada. O seu armário pode estar vazio, mas você sabe de onde vem. Você sabe quem abre a porta. A enfermidade está batendo ou já se alojou, mas você sabe de onde vem a cura. O seu filho usa droga, mas você sabe quem liberta. Se você estiver livre de fato, se verdadeiramente Jesus te libertou, e só é liberto por Jesus aquele que deixa a palavra entrar nele, você não se abala com o estado do seu filho, com o armário vazio que é possível a qualquer um, porque você está livre daquela situação, e você sabe em quem você tem crido. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo,
sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis Deuteronômio 28 diz, e será, ele não está perguntando, ele está afirmando, você que está de bênção, e será, que se guardares todos os mandamentos que hoje o Senhor Deus vos dá. Por um acaso a sua necessidade está nesses mandamentos, igreja? Levanta a mão, quem tem bênção nesse mandamento. Ninguém tem bênção nos mandamentos de Deus? Alguém que já leu Deuteronômio 28? E será que se guardares todos os mandamentos que hoje o Senhor Deus vos dá, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então não é tempo de casa, não é tempo de banco de igreja ou de púlpito que vai trazer a sua bênção. Ser abençoado é inerente a quem serve a Deus. Inerente é unha e cutícula, não separa. Você serve a Deus para efeito salvífico, você serve a Deus para ser salvo. A igreja é linda, o jardim está formoso, mas é para ser salvo. A bênção é consequência. E quando você conseguir entender isso, então ele fala, agora eu posso te entregar, porque você é fiel no pouco, porque você sabe conciliar dinheiro e fé. Tem homem que não pode receber bênção porque ele começa a se perder, ele se corrompe. Amém, gente? Eu sei que a palavra não é muito fácil, muito mole, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Porque segunda-feira vai sair, vai chegar. E você vai estar sozinho na rua resolvendo seus problemas, e não é o movimento, não é o pula-pula que vai resolver. Mas se você deixar entrar pelo estribo, se fazer de criança que acredita em todas as histórias e acreditar nessa história, processar no seu intelecto e guardar no seu coração, já viram a mãe de bandido? Meu filho é bom, ele vai sair de lá, pastor, mas ele é bom, não é assim? Por que a mãe faz isso? Porque ela ama. E por que ela ama? Porque está no coração. Então quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, o que Davi disse? Escondi as tuas palavras. Pega para você essa palavra. No meu coração, Davi disse, para eu não pecar. Não é para ele não pecar. Não me interessa o que ele fez, não me interessa o que ele disse, interessa que eu não posso pecar. Eu tenho que guardar as palavras de Deus no coração. Amém? Para de dar desculpa porque foi fulano, foi ciclano. A responsabilidade é pessoal e a salvação é individual, e é você quem tem que gozar das promessas que Deus tem para você. Então, para as bênçãos de Deuteronômio 28 te alcançar e vir sobre si, você precisa então o quê? Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Eu não precisava pregar mais nada. Mais nada, pastor. Pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Deus está dizendo que só vai alcançar a bênção aquele que não tomar o mal por mal. Você consegue? Se você não consegue, você não vai subir. Você pode morrer nessa igreja, você não sobe. Porque o amor é a essência do caráter de Cristo. E a inveja, o ciúme doentio, a raiva, o ódio, não é diabólico. É um sentimento humano que Satanás usa como ferramenta para trabalhar. Jesus chega, minhas palavras, e olha para Pedro traindo a ele. E ele represa suas lágrimas, Jesus, retém Pedro em suas pálpebras, como quem dissesse em silêncio: eu te entendo, Pedro, eu só não quero perder você. Aí Paulo vai e diz: se eu te entristeço, quem me alegrará? Paulo diz mais adiante: perdoando eu ofensas, dívidas, Deus me perdoa multidões de pecados, e isto é ferramenta eficaz contra Satanás.
Satanás está de prontidão esperando você não perdoar. E isso, você vem ao culto de libertação para ser o quê? Seja libertado, perdoe. Chama quem você deve e diga: eu não posso te pagar, mas vai chegar o momento e eu vou te pagar. Chama aquele que você ofendeu, e aquele que te ofendeu: olha, eu não sei quem é culpado, mas eu quero paz com você. Isso é ferramenta eficaz contra Satanás. Você não pode receber bênção de Deus. Preparas uma mesa perante mim. Mesa traz sentido de comunhão, está no seminário, pastor. Só sentava-se à mesa em tempos bíblicos amigos, parentes, pessoas convidadas, pessoas especiais. A mulher chega, quebra o vaso feito de carbonato de sódio, de cálcio, que é a mesma matéria-prima que forma as formações rochosas, estalactite, estalagmite, aquelas formações que saem das grutas, amém, igreja? Que tem dentro das cavernas. É algo caríssimo. É a mesma matéria-prima do vaso de alabastro. Essa matéria-prima cara foi usada para fazer um vaso, e a Bíblia diz que eu sou o vaso. Você é caro perante Deus, e dentro de você tem algo precioso, que se caso você não está convidado a sentar na mesa, porque você não é parente dele, porque os parentes são aqueles que ouvem e praticam a palavra dele. Mas se você quebra hoje essa preciosidade do vaso de alabastro e derramar sobre os pés de Jesus, num gesto de como quem diz: Senhor, é tudo que eu tenho, é o acreditar no Senhor, que eu quero o Senhor. Me perdoa, Senhor, por aquilo que eu fiz, que nem me lembro mais, porque toda ação material tem um efeito espiritual. Ou você acha que lá no tempo de namoro, aquele que você provocou ódio, ficou por isso mesmo? Uma maldição hereditária proveniente para o futuro é gerada quando você fere alguém, e com uma simples palavra você pode quebrar. É um pedido de perdão. E se caso você não tem como reaver a situação, não pode mais pagar, não sabe nem como resolver, você tem que ir para o joelho. Deus é o juiz, Satanás o acusador, os anjos a testemunha, você é o acusado e Jesus o advogado. Aí você vai perante o tribunal, porque Jesus fala assim: não há quem compareça ante o tribunal do justo. Quem é o justo, irmãos? Alguém me fala, por favor, quem é justo? Você, irmão. Você é justo. Você precisa sair daqui nessa noite acreditando que você, se for justificado, você é justo na presença de Deus. Deus te fez a imagem e semelhança dele, a fim de que você seja a expressão de Deus aqui na terra para dominar e não para ser dominado. Talvez você precise de capacitação, porque você tem que se esforçar. Talvez você precise levantar cedo, porque não pode, você tem que ter com a formiga. Mas se você disser hoje: Senhor, meu Deus, o juiz, em nome de Jesus, o seu advogado, perdoa os meus pecados. Aquilo que eu não pôde é libertação, irmãos. Por isso Deus me deu essa palavra. Eu não sabia. Eu ia pregar outra coisa. Eu ia falar de tábuas, de madeira de acácia, que eu amo. É o ministério que Deus me deu, o ensinamento. Se você disser: Senhor, eu não posso reaver aquela situação, eu não posso pagar aquilo que eu não paguei. Senhor, se porventura alguém está na minha intenção, libera perdão no mundo espiritual e quebra toda a maldição hereditária. Amém, igreja? Amém, igreja? Faça isso. Seja um verdadeiro adorador. Ele está à procura do verdadeiro adorador. Você não precisa de muita coisa. É não devolver o mal quando recebe o mal.
você não vive mais. As velhas coisas, dizem que tem, a Bíblia diz que tem vaso para desonra, não é? Mas a Bíblia diz que as coisas velhas também se passaram e tudo se fez novo. Em Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e o servem em espírito e verdade. E o estudo da ciência em relação à verdade diz que a verdade se apresenta como realmente ela é. Qual é a sua verdade? O doente só pode ter uma chance de cura quando ele admite que ele está doente. Então ele vai ser medicado. Se você olhar para si, se esvaziar de tudo e se entender nesse momento, você vai saber aonde você tem que se consertar. Qual é o teu testemunho na sua casa, na sua rua, no seu trabalho? Será que você é como a luz no cume do monte? Será que você alumia todo o monte em volta? Aí a Bíblia diz, Deus fala, se a luz do candelabro se apagar dentro do tabernáculo, eu entenderei que eu não sou mais bem-vindo aí. Vocês entendem? Essa luz é o Espírito Santo. O candelabro é o templo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o meu Espírito habita em vós? A que você está submetendo o Espírito de Deus? Será que se pegarmos agora qualquer celular aí, pode ser mostrado para a igreja o que é que tem nele? Se abrir o Facebook de alguém aqui, pastor, eu não estou doutrinando a sua igreja. O senhor é o anjo da igreja e eu respeito muito isso. Eu sou do tempo que para botar a mão assim no ombro, no púlpito, eu tinha medo e tenho ainda. Eu sou do tempo que subir em monte pode chover, mas a mata acende. Louvado seja Deus. Você pode sair daqui hoje vitorioso. Você pode sair daqui com a vitória, vencendo as drogas que estão na sua casa, vencendo a miséria, vencendo o migrador, o cortador, o serrador, o destruidor. Você pode sair daqui hoje vitorioso, ou simplesmente apenas sair e voltar no próximo dia. Sabe como é que mata um sapo? Sem ele pular? Você pega uma panela, enche de água fria e coloca ele dentro. Alguém sabe disso? Você bota no fogo. E ele está no ambiente dele, como crente aqui na igreja. Esse foi o problema de Éfeso. Uma das igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, que recebeu a carta que o apóstolo João entregou, dada por Jesus. Então o fogo começa a aquecer a água. E ele vai sair do ambiente dele, mas ele não percebe, ele está no ambiente dele. E vai chegar um ponto que a água aquece tanto que ele morre. O esfriamento na igreja acontece dessa forma. Ele está na igreja todos os dias, mas ele já está morto espiritualmente. E é tempo de despertar. Porque Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Ele está querendo dizer, eu reconheço tudo que você tem feito, mas eu tenho contra ti. E você perdeu o primeiro amor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, ser crente não é fácil. A Bíblia nos ensina, quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Deus está dizendo assim, olha, para ser morno na igreja é melhor que o mundo. O mundo é bom. O senhor sabe que o mundo é bom, sabe? Se você for íntegro, o mundo vai ser muito bom. Eu posso ser do mundo, eu não vou ser preso. E não existe lei para mim, porque a lei, ela é imposta aos foras da lei. E se você for um crente morno, você não goza nem os benefícios da igreja, de um crente, de alguém que recebe bênçãos, e nem consegue gozar os benefícios do mundo, porque vai ficar mal, vai pegar mal. Vocês entendem, irmãos? Então precisamos escolher o nosso lado. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Isso é muito difícil.
Um abismo chama outro abismo. Você mente para algo e tem que mentir depois para sustentar a mentira. Aparte-se do mal e faça o bem. Irmãos, me perdoa pela palavra. Eu não posso pedir perdão se Deus quer libertar o seu povo. Aparte-se do mal e faça o bem. Eu tenho medo de fazer negócio com crente. O único calote que eu ganhei numa prótese que eu fiz foi de um crente. E aí? Sabe o que acontece, irmãos? O cara não é nada lá no mundo. O cara não é nada. Quando ele se converte, ele ganha vida. E aí ele é um irmão tal. Aí ele sobe um degrau. Este é o presbítero tal. Se tirar o presbitério, se tirar o degrau, ou se ele se desviar de todo mundo, ele é o quê? Ele é o quê, irmãos? Nada. Vocês estão entendendo? Por que Satanás tem raiva do crente? Porque quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós ganhamos vida e passamos a existir. Se você for para os Estados Unidos, você vai ganhar um security card, é a identidade americana. Se você for para o mundo, você vai ganhar a identidade de quê? De ladrão, mulherengo, de enganador, caloteiro. Irmãos, me perdoa, eu estou tentando achar palavras para ser mais brando. Mas se Jesus voltar hoje, quem vai subir? Vocês entendem, irmãos? Mas quando você vem para a igreja, a identidade que você recebe é outra. É a identidade de cidadão do céu. Satanás não tem mais poder sobre você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os... E quem é justo? Aquele que pratica o quê? A justiça. O justo é aquele que pratica a justiça. Você consegue praticar a justiça a partir de hoje? Não importa se você vai perder, não importa se você vai ter um lucro a mais ou um lucro a menos, se você vai favorecer alguém e não a você, você consegue ser justo? Então, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Já estou encerrando também. Eu estou correndo o relógio. E os seus ouvidos, irmãos, pelo amor de Deus, tem crente que começa a orar e ele só sabe que acabou a oração que diz amém. É automático. É um monólogo. O cara está falando com a parede. Não tem ninguém ouvindo. Se você observar a oração, quando você conseguir ouvir cada palavra que você fala, então você está falando com Deus. Então você vai ter resposta. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos, o quê? Atentos. Eis que as vossas iniquidades, o que é iniquidade? Eu já falei hoje. É um tipo de pecado. É aquilo que você pratica e não percebe. Amém? Você passa numa esquina e aquela esquina tem alguma coisa que te atrai. Você coloca um tijolinho entre você e Deus. Você solta um palavrão dentro de casa na hora da raiva. E não saia da sua boca palavras torpes, mas só palavras que promovam a edificação. Você é templo de Deus, o Espírito dele habita em você. Não submeta o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, a falar palavras obscenas, a ouvir aquilo que não agrada a Deus, a olhar aquilo que não agrada a Deus. Não alimente o seu coração assistindo aquilo que não vai te edificar. Ou você acha que chegando na igreja o Espírito Santo vai falar: dá um incensinho aí que eu quero usar agora. Amém? Amém, irmão? Não fica com raiva de mim não. Acho que nem vai ter seminário depois disso, né, pastor?
Eu amo quando Deus fala comigo assim, sabe por quê? Porque eu aprendi, irmãos, que não tem nada mais importante nessa vida do que você ter certeza de que Deus está te contemplando. E eu estou andando, indo tirar o molde de um cliente, e eu escutei alguém falar comigo: não compre DVD pirata. Eu ouvi, pastor, por isso eu estou falando, ninguém me contou. Eu parei de andar. Aí eu respondi em alta voz: mas o original é caro. E ele me respondeu alto, e eu ouvi: assina a Sky. Aí eu respondi: mas a Sky é cara. Alguém acredita no que eu estou falando? A fé vem pelo ouvido. Se você me der crédito como bispo, você sai daqui com honra de bispo. É bíblico, está na Bíblia. Amanhã na rua, quando você tiver que enfrentar algo, Satanás vai correr e vai dizer: ele tem honra de bispo. Não posso com ele. E aí ele respondeu para mim no Espírito Santo: assina a Sky. Por um acaso, quem te abençoa não te dá mais do que isso? Eu fui imediatamente fazer a assinatura da Sky. Então eu entendi que eu aqui em cima agora, eu posso falar com propriedade e expulsar o inimigo, porque ele não tem nada para me acusar, ao menos na área da Sky. Qual é a área que você tem que fechar? Você que faz tudo. Você que quer galgar o ministério, o que é que você tem que fechar na sua vida? Qual é a brecha que você tem que fechar, que Satanás tem que te acusar? Não viva de livramentos e de escape. Sabe o que é livramento e escape? E o crente acha que é bênção? Quando você faz a vontade de Deus, ele vai na sua frente. Ele vai te dando caminho. A bênção vem para você. Quando você está no erro, ele vai atrás. E ele não é onipresente, o anjo que te guarda. Então ele corre na hora do perigo e fala: Senhor, ele não vai aguentar. Senhor, olha o que vai acontecer. Ele vai perder a vida. Olha o acidente. Aí Deus diz: corre lá e dá o livramento. Corre lá e dá o escape. Mas para aquele que guarda as palavras de Deus, está em Deuteronômio 28, leia em casa: e será que se guardares todos os mandamentos que o Senhor Deus vos dá, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ali está uma lista de tudo que você precisa. Mas Deus falou comigo muitas outras vezes, essa é uma delas. Então, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E quem é o justo, irmãos? É aquele que dobra o joelho e diz: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, seu advogado, perdoa os pecados que eu cometi e ouve a minha oração. Aí você vai orar. Você tem um advogado te representando perante o Pai. Mais na frente ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecarem, olha, se por um acaso vocês pecarem, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação, não só pela minha vida, mas pela de todo mundo. Propiciação vem de propiciar. Propiciar, está no seminário. Propiciar quer dizer trazer à existência aquilo que não tem. Você diz: a porta não abre, ele diz: eu vou abrir para você. Eu não estou conseguindo, ele diz: vai conseguir comigo. Eu não sei, ele falou: vai saber. Não vai dar certo, ele falou assim: comigo dá. Isso vem de propiciação. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, quando você faz isso, você se torna, acredite, por favor, está na Bíblia. Alguém disse hoje aqui que o homem costuma se sentir inferiorizado. Você foi feito à imagem. Olha, 2 Timóteo 3,16 diz: toda palavra divinamente inspirada. É a primeira parte do versículo. Inspirado, segundo a tradução grega, quer dizer sopro. Em Gênesis 2,7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o quê? O fôlego de vida, o Espírito dele. E aqui está o Espírito de Deus. É a palavra divinamente inspirada. Entendeu, irmãos? Então, quando você recebe essa palavra, processa e diz: essa palavra é boa, eu vou guardar no meu coração. Ela produz
fé. Não é lindo? Eu sei que vocês estão quietos porque estão captando. É assim que Deus faz. Quando você guarda no seu coração, é porque você julgou ela boa. E quando você está perante o juiz, ele pergunta: você aceita? Na hora do pagamento. Se você disser não, ninguém te obriga. Mas se você disser sim, ninguém pode tirar de você. E se nessa noite você dizer: eu aceito essa palavra, ela vai produzir fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode até não alcançar aquilo que você precisa ainda por falta de fé, mas você crê. Amém? Louvado seja Deus. Deus é lindo, Deus é bom. Vamos seguir aqui mais um pouquinho, ainda dá tempo, mais 5 minutos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, concluindo o anterior, quando você diz: meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados que eu cometi e ouve a minha oração, aí você vai orar. Aí Deus olha para Satanás e diz: opa, quando você peca, você está sob o domínio de quem? De Satanás. Amém? É difícil que a gente falar isso. É difícil. Me dá licença de eu ser claro. Quando eu peco, Satanás coloca a mão em cima da minha vida. Aí quem deve não me paga. Aí a porta fecha. É aí que as coisas acontecem. Porque o Espírito Santo não está na frente, está atrás. Ele não está me conduzindo. Se estivesse me conduzindo, eu não ia errar. Mas quando você diz: me perdoa em nome de Jesus e ouve a minha oração, Deus olha para Satanás e diz: cessai de cometer injustiça contra o meu escolhido, porque ela é novamente justo na minha presença. Então você, se fizer essa oração com propriedade, o que é fazer oração com propriedade? É aquele que compra o terreno e ele tem um documento, ele diz: é meu, ninguém toma. Não é assim? E se você fizer o que a palavra manda hoje, você será proprietário deste acontecimento. Deus vai olhar para Satanás e vai dizer: cessa de cometer injustiça contra o meu escolhido, porque eles são novamente justos na minha presença. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, e os seus ouvidos atentos às suas orações, ouvidos. Eis que as vossas iniquidades, está no livro de Isaías, formam uma barreira, de maneira que eu não te escuto e não te vejo. E o crente acha que basta falar com Deus e ele está ouvindo. E aí? Só a palavra para libertar, só a palavra para esclarecer. Amém, igreja? Então, se você pretende ser abençoado por Deus, joelho no chão. Compareça no tribunal do justo, mas antes constitua um advogado. Você vai ser justo na presença dele. E a oração do justo, o quê? Pode muito em seus efeitos. Você consegue crer nisso de verdade? Se você consegue crer nisso, você hoje vai orar de forma agressiva contra Satanás. Você vai simplesmente dizer: olha, você perdeu, porque eu sou justo perante Deus. Irmão, isso é muita coisa. É igual o camarada que dizima corretamente. Ele pode dobrar o joelho e dizer: você não tem poder, eu dizimei. Isso se chama propriedade. Eu tenho um problema sério com o relógio. E os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Bom, encerrando, Salmo 15. Salmo 15. Aqui diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para os o que, igreja? Quem, igreja? Os ouvidos do Senhor estão atentos aos justos. Amém, irmãos? E quem é justo? Aquele que pratica justiça. Vamos entender um pouquinho isso aqui e encerrar. Salmo 15. Rei Davi,
o segundo maior rei de Israel, chega para Deus e diz: presta atenção, irmão, isso aqui também está no seminário. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O que é que tem no tabernáculo? Móveis e utensílios. Amém? Se você é templo de Deus, você tem que ter mobílias. E como que é isso? Quando você aceita Jesus, eu não tenho tempo para falar disso, como o único e suficiente Salvador, você está adquirindo que móvel? O primeiro móvel, o altar de holocausto, que tipifica a pessoa de Jesus crucificado, que foi imolado por causa de você e de mim. Amém? Eu estou falando assim, só para entrar. Então você sacrificou alguém, não é? Sua mão está o quê? Participe, igreja. Suja de sangue, amém? Você não pode entrar dentro da igreja, dentro do tabernáculo e exercer o serviço sacerdotal com as mãos sujas. Então você veio lá do mundão, aí Jesus falou: eu sou a porta. Hã? Quem vier fora da porta não é ovelha, é bode. Amém, irmãos? Tem obreiro que entra assim, ele não quer vir pela porta. Esse vai dar problema. É melhor fazer a vontade de Deus do que dar tapinha nas costas e ganhar um amigo aqui na terra. Eu prefiro ter um amigo lá em cima, hein? Olha, não? Bom, você entrou pela porta porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está onde? Com o Pai. Onde é que o Pai está? Representado na Arca da Aliança. Está aqui. Irmãos, eu não posso falar disso agora. Me perdoe. Isso vai longe. Em nome de Jesus. Isso tudo está no seminário, pastor. É lindo. Sujou a mão, passa pela bacia de bronze. Alguém aqui lava o rosto olhando para cima? Hã? Fala, igreja. Você olha para onde? Para baixo. O que é que você vê embaixo na bacia? Água. O que você vê refletido na água? O seu reflexo. Quem é que está lavando a mão suja aqui? Eu estou vendo a minha cara, não é sua. Não é sua. Escondi as tuas palavras no meu coração para eu glorificar. Lavava-se as mãos e os pés, quer dizer obras e caminhos, para só depois entrar no tabernáculo. Chega de tabernáculo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Davi quis dizer o seguinte: Senhor, quem é que vai para o céu, hein? Entenderam? Aí, pelo Espírito Santo, ele responde: aquele que anda principalmente os obreiros, pastores, dirigentes, principalmente os que exercem o serviço sacerdotal. Você tem que ter sinceridade. Você não pode ser motivo para alguém lá dizer isso ou aquilo. E como é que isso acontece? Tirando a limpa. Entre vocês, antes da Santa Ceia, há dissensão. Não está escrito isso? Eu não vos louvo por isso, mas é bom que haja dissensão entre vós, porque assim aparecem aqueles que são de Cristo. Vocês entenderam? Pelo Espírito ele responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. E lá atrás nós lemos, lá no final nós lemos que os ouvidos de Deus estão atentos à oração de quem? E o justo é aquele que pratica o quê? Justiça. E o que vai morar no céu é quem? Aquele que pratica a justiça. Vocês entenderam? Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Então, quem é o justo que Davi está se referindo? Aquele que pratica a justiça, não com pano encharcado com óleo de freio ou óleo hidráulico. Lembra da história? Né? Você está na intenção de alguém? E vem aqui buscar bênção?
Se eu perdoar quem me ofende, irmãos, o meu vizinho não tem nada para me dar, mas ele tem. Então eu prefiro agradar ele. E eu sou testemunha viva do que eu estou falando. O justo que Davi fala é aquele que teve o inimigo nas mãos e cortou apenas um pedacinho da sua roupa e mostrou: olha, eu não te matei, e eu tive você nas minhas mãos. Sabe do que eu estou falando? Principalmente os obreiros. Ele diz aqui que o justo é aquele que não faz justiça à sua própria justiça, porque nós não temos justiça para aplicar para ninguém, nós somos maus. Se Pedro me negasse, eu excomungaria ele. Jesus olha para Judas e diz: a que vieste? Como quem diz: por que você fez isso? Será que nós conseguimos olhar para o nosso inimigo e entender que aquele ato, o resultado, a situação interior daquele homem será pior do que o efeito do ato que ele cometeu? Será que conseguimos ser grande o suficiente para dizer: a que vieste? Por que você me negou? O destaque não é quem está acusando, quem está crucificando, é quem está na cruz. Quando você crucifica alguém, você olha para onde? Para o alto. E quem está no alto olha para baixo. Oh, eu estou aqui em cima, você está embaixo. Amém, igreja? Revidar é a ferramenta de Satanás. Você não consegue usar as ferramentas de Satanás. Você não vai ser perito nisso. Mas ele é perito nisso. Se você discutir com alguém em voz alta, entrar na gritaria, você se satisfaz no momento, mas daqui a pouco o seu coração começa a bater forte. Para que eu fiz isso? E algo foi gerado aqui na matéria, e o efeito será espiritual. Então, encerrando, me perdoa, igreja, não quero me estender mais, mas o justo que Davi se refere é aquele que não faz justiça com as suas próprias mãos, mas aquele que faz justiça segundo a misericórdia de Deus, que tem multidões de misericórdias para conosco. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Todos sabem que a ovelha não bebe água em rios de correnteza. E de repente a minha vida hoje está uma correnteza que eu não consigo saciar a minha sede. De repente você está necessitado e o mato, a pastagem está seca. E você não tem nada verde para você pastar, para saciar os seus desejos, as suas necessidades. Preparas uma mesa. Mesa traz sentido de comunhão. Amém? Preparas uma mesa perante mim, você, na presença dos seus inimigos. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, se essa palavra entrar em você hoje, você alcança a libertação hoje. Você sai daqui liberto. Só Deus tem o poder para mediar uma mesa, um encontro entre você e o seu inimigo. Só Deus, porque de você não quer. De nós mesmos nós não fazemos. Mas Deus fala: eu preparo essa mesa. E vamos nos sentar juntos, vamos colocar as coisas em dia, porque só existe um céu. Não tem dois céus, é um. E de repente a sua mesa está lá, a sua cadeira está lá, e a cadeira de quem você não gosta também está lá. Meu Deus! E como é que vai ser? Ou não existe um motivo para estarmos aqui hoje que não seja herdar a vida eterna? Então, Deus é lindo. Amém? Deus é lindo. Preparas uma mesa perante mim. Você está disposto
a ter uma mesa preparada para você e o seu inimigo? Deus prepara isso. Quem decide é você. É você quem diz o sim ou o não. Satanás está assim, só esperando. Não aceita não. Não aceita não. Deixa de ser bobo. Foi ele que foi culpado. Ele que te deve. Não aceita não. Aí Jesus falou: se você levar um tapa, você vira a face. Virar a face é você ser maior, estar na cruz no meio, para poder ressuscitar junto com ele. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Só então unges a minha cabeça com óleo. Só quem senta-se à mesa, mediada por Jesus, por Deus, recebe óleo na cabeça. Não perca tempo. Senhor, eu pequei hoje, Senhor, eu estou com raiva do meu amigo. E eu não consigo, eu já olhei assim, eu não consigo perdoar ele, eu não gosto de fulano. Enche meu coração de amor. Coloque em mim a essência do caráter de Cristo. Então, unges a minha cabeça com óleo, porque eu sentei à mesa. E o meu cálice só pode ungir, distribuir unção quem tem sobrando. E só tem sobrando aquele que recebeu para si primeiro. E eu não posso amar a Deus se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo. Então vamos entender melhor e encerrar isso aqui. Isso vai longe. Eu me amo, então eu tenho que te amar, porque senão eu não me amo. E se eu não me amo como amo o meu próximo, ou não amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não posso amar a Deus. Está bem? Eu quero que você feche seus olhos, com a licença do pastor. Olha, esvazie-se de você mesmo. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, tempo suficiente para se esvaziar por completo. Só assim ele recebeu os projetos dos móveis e utensílios para o tabernáculo. Se Deus tem um projeto, e eu creio que Ele tem na sua vida, esvazie-se de você mesmo. E nessa oração, peça perdão em nome de Jesus. Louvado seja Deus, a presença de Deus aqui é muito grande. Só então você fala com Deus em nome de Jesus. Depois disso você faz a sua oração e eu encerro a minha participação. Nosso Deus e Pai, você pode até orar baixinho, mas ora, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Senhor, eu não sei orar, por isso vou falar, meu Pai, conforme meu coração transborda neste momento. Eu dou, Senhor, os pecados que cometi neste dia. Se porventura eu olhei para algo que te desagradou, se eu falei alguma palavra que não te agradou, Senhor, eu quero te pedir perdão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que é o meu advogado, que é a propiciação não só pela minha vida, mas pela de todos que aqui estão. Meu Deus, em nome de Jesus, o que era pecado continua sendo, Senhor. E eu não quero participar destes pecados, por isso eu te peço perdão. Aquilo que eu não posso reaver, aqueles que eu ofendi no passado, que eu entristeci, aqueles que eu cometi injustiça, Senhor, meu Pai Santo, aquilo que talvez eu não me lembre mais, em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados e ouve a minha oração. Meu Deus, a oração que eu faço neste momento é para que o Senhor coloque dentro de cada um que aqui está o teu Espírito Santo, que o Senhor venha trazer o refrigério, meu Pai, que o Senhor venha retirar um jugo desigual, que o Senhor venha quebrar toda a corrente, todo o cadeado, toda a barreira que Satanás tem colocado sobre esta igreja, ou sobre os membros que aqui estão, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, derrama a graça e os dons do Espírito sobre cada um que aqui está. Senhor, hoje chamamos de culto de libertação. Sabemos que o Senhor liberta todos os dias,
mas nós separamos os dias porque somos desorganizados, então temos que separar. Então nós te pedimos, meu Pai, que ao chegarmos em casa nesta noite, o Espírito, Pai, que traz a droga, que traz o vício, seja repreendido pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Que ao chegarmos, meu Pai, ao tocarmos na maçaneta da porta de nossa cozinha, toda a miséria que vem invadir os armários, a geladeira, o fogão e a mesa, seja repreendida em o nome do Senhor Jesus. Que ao tocarmos, meu Pai, na maçaneta da porta do quarto, todo espírito de prostituição, de engano, todo espírito de lascívia, todo espírito de sedução, seja repreendido pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Ao tocarmos, meu Pai, na maçaneta de cada cômodo desta casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se houver um homem, uma mulher, uma criança nesta noite, um adolescente, que crê nesta palavra e faz esta oração, entregando a sua vida ao Senhor mais uma vez, como o único e suficiente Salvador, eu te peço, eu ministro sobre a vida dele a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Todos digam: eu recebo, eu recebo, eu recebo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.